Guaraju, quando acabou, é fim de papo aqui. Também na Arena Castelão, vitória do Fortaleza. Vitória boa, 2 para o Fortaleza, 0 para o Leão do Mercado, Guarani de Juazeiro. E nós vamos direto ao lance final com o Adriano Júnior. Vai que é tu, Adriano. Fortaleza, Guarani, Quixadá, Ceará. O juiz apitou, mas a bola ainda rola. Com o lance final. Adriano Júnior. Aí eu vi vantagem, estamos de volta aqui no lance final em 91,3 na sua 3FM, o jogo pegando fogo lá no Romeirão. O Icasa marcou, mas teve o gol anulado, era o gol de empate do Icasa contra o Maranguape. Mas vamos Arena Castelão, Alex Oliveira na saída dos jogadores. Saindo por aqui Vinícius Reis, vitória do Tricolor, 2-0, garantindo aí o segundo lugar na pontuação geral. Vamos ouvir Vinícius Reis. A gente veio com esse objetivo, esse jogo, né, e sabia que ia ser difícil, tivemos dificuldades durante o primeiro tempo ali, o finalzinho do primeiro tempo. Conseguimos impor um pouquinho melhor o nosso ritmo no segundo tempo. Conseguimos o resultado aí e a gente fica feliz. Palavra do Vinícius Reis. Vinícius, uma vitória que garantiu o Fortaleza aí na segunda posição na pontuação geral. Sim, importante, né? A gente já tinha pensado nisso, era o nosso objetivo traçado. A gente sabia que tinha a classificação praticamente garantida, né, antes da partida, mas tinha essa decisão nossa de chegar numa pontuação maior e conseguir uma colocação melhor, decidir em casa. Obrigado. Tá aí a palavra do Vinícius Reis, deixando aqui o gramado de jogo. Por aqui o Dudu Cearense ganhou mais uma oportunidade, jogou os 90 minutos. Vamos ouvir aqui Dudu Cearense, o microfone da A3. O objetivo é o título, então estamos galgando passo a passo para poder vencer essa competição. Não é fácil, mas o grupo está de parabéns. Como é que está o Dudu Cearense? Vamos ouvir aqui o Dudu Cearense, como é que está a situação dele fisicamente? Muito motivado, espero poder entrar titular na próxima quarta, mas depende do professor. Agora é descansar, esse é o próximo jogo, a entrega é muito grande, desgaste é muito grande, descansar, porque quarta-feira a gente tem mais. Dudu, essa vitória foi importante, né? Porque na classificação geral, Fortaleza ficou em primeiro e pode decidir em casa. Sim, esse é o nosso objetivo, é poder vencer todos os jogos, qualificar esse grupo. O grupo está evoluindo a cada partida e pensar sempre assim, porque a competição agora vai funilar e fazer o melhor a cada jogo. Palavra do Dudu Cearense saindo por aqui, volante da equipe Tricolor. A gente vai tentar aqui ouvir aqui algum jogador da equipe do Guarani, ainda está ali conversando com a imprensa. Vamos chegar até aqui para a gente pegar aqui uma palavrinha do jogador da equipe do Guarani de Juazeiro. Está saindo por aqui o camisa número 4, é o zagueiro da equipe. Vamos ouvir o Pedro Ricardo. Não sei ao certo qual é o adversário, mas seja qual for, é um adversário muito difícil. Complicado, mas eles também vão encontrar um time forte e aguerrido aqui. E a gente vai lutar muito por essa classificação. Pedro, o Ricardo, vitória, não veio a vitória, mas a classificação estava garantida, né? É verdade, mas nós jogamos aí, né, porque com o intuito de vencer ou empatar o jogo, até porque sabíamos que existia a chance do nosso concorrente classificar e a gente sabe que no futebol tudo pode acontecer. Mas como você próprio disse aí, que nós já estamos classificados, eu não sabia, eu joguei com a hipótese de a gente não estar, né? Mas acho que é uma etapa concluída, uma meta, e nós vamos traçar outras metas aí, ou seja, vamos buscar uma final aí a todo custo aí para fazer história aqui no Guarani de Juazeiro. É a palavra do Paulo Ricardo, zagueiro. Confirma para mim, Adriano, tá classificado o Guarani, né, na pontuação geral, né? É, Adriano? Oi, Alex. Tá classificado o Guarani na pontuação geral também, né? Tá classificado. O Guarani está classificado por enquanto. A bola tá rolando lá em Juazeiro do Norte. O Maranguape segue vencendo 3-2. Pressão total do Icasa para tentar o empate. Mas o time do Guarani segue classificado por enquanto, né? Vai depender do resultado lá, se o Maranguape marcar mais gols. Mas até aqui, com esse 3-2, vai classificando o time do Guarani com certeza. Ok, por aqui é fim de papo. Os jogadores do Fortaleza todos já desceram ali para os vestiários. Tem só aqui o Dudu Cearense ainda na coletiva de imprensa. A gente vai aguardar agora, na coletiva não, dando aqui entrevista na saída da TV. A gente vai aguardar o técnico Marcelo Chamusca aqui para a coletiva de imprensa sobre esse jogo. Vitória do Tricolor por 2-0 frente ao Guarani, assumindo aí na pontuação geral a segunda posição, o Tricolor. Olha só, as equipes de Juazeiro do Norte que vão se classificando por causa do saldo de gols. Fizeram feio hoje. O Icasa está perdendo 3-2 no Romeirão e o time do Guarani de Juazeiro perdeu do Fortaleza 2-0.
mesmo perdendo, estão se classificando. O Guarani está classificado por causa do saldo de gol. O saldo do Maranguape é horrível, né? O Maranguape tomou goleadas e por isso vem fazendo a sua parte, está fazendo bonito, vencendo uma equipe difícil, que é o Icasa, que está perdendo a sua invencibilidade, inclusive no Romeirão, não havia perdido ainda em casa nessa temporada o Verdão no Cariri e vai perdendo do Maranguape. São essas coisas que acontecem às vezes com o time do Icasa. Ele conseguiu perder do São Benedito também, né? Ninguém perdia para o São Benedito. O Icasa conseguiu perder para o São Benedito e hoje está perdendo para o time do Maranguape. Leão classificado, Ceará classificado. O Leão venceu seu jogo hoje contra o Leão do Mercado, Fortaleza 2 na Arena Castelão. O Guarani de Juazeiro 0, o Ceará, o Vozão acabou sendo derrotado lá em Quixadá, no Estádio Abelhão, 3-1 para o Canarinho do Sertão. O Canarinho do Sertão que encerra a sua participação de forma brilhante no Campeonato Cearense, debaixo de muita chuva no segundo tempo, principalmente. O time teve brios e arrancou uma vitória importante, 3-1 em cima do Ceará, né? O Ceará que agora vai pensar na Copa do Nordeste no meio de semana, onde viaja a Salgueiro, interior de Pernambuco, enfrentará a equipe da casa no estádio Cornélio de Barros. Da mesma forma, o time do Fortaleza vai pensar agora também na Copa do Nordeste, só que ele vai jogar na Arena Castelão diante do Esporte Clube do Recife. A fase de mata-mata da Copa do Nordeste que começa aqui para as nossas equipes agora, quarta-feira, às 10 horas da noite, no mesmo horário. Vamos dar uma passada aqui na Série B do Campeonato Estadual, onde o Ferroviário joga e vai vencendo o time do Nova Russas por 4-2, né? Numa recuperação incrível, estava perdendo por 2-1 e o Ferrão acaba nesse momento. O Ferrão venceu 4-2 lá no Moraizão, no estádio lá de Maranguape. O Ferrão fez as pazes com a vitória, vencendo Nova Russas por 4-2. Vamos falar agora do Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista que teve a vitória do São Paulo hoje, 3-0 em cima do Marília, jogando no Morumbi, sem dificuldade nenhuma. E o Corinthians, jogando lá em Capivari, acabou arrancando um resultado suado, 3-2 em cima do Capivariano. Daqui a pouco a bola rola lá no interior de São Paulo, em São Bernardo do Campo, no estádio 1º de Maio, para São Bernardo e Palmeiras. O Santos ontem venceu o Osasco Audax por 1-0. A Portuguesa ficou no empate em 1-1 com o time do Mojimirim e a Ponte Preta passou pelo Bragantino, lá no estádio Nabizão, em Bragança Paulista, por 1-0. Resultados do Campeonato Paulista. Vamos passar o Campeonato Carioca aqui, que tem hoje o Clássico das Multidões, o Campeonato Carioca, que tem Vasco da Gama e Flamengo jogando daqui a pouco no Maracanã. Ontem tivemos o empate do Fluminense. O Fluminense acabou empatando com o Tigres do Brasil, equipe lá de Xerém, da Baixada Fluminense, 1-1. E a pressão grande para que o técnico do Fluminense deixe o cargo, né? O técnico Cristóvão entregue o cargo lá no Fluminense. O time do Botafogo jogou agora há pouco lá no seu estádio. Não, o time do Botafogo estava jogando lá no estádio Moacizão, em Macaé, no litoral norte fluminense, né? O time do Botafogo que acabou vencendo a Cabo Friense por 1-0, né? O Botafogo venceu aí de forma suada, placar apertado, mas venceu no Moacizão em Macaé, a Cabo Friense por 1-0. Então daqui a pouco a bola rola às 6h30 da noite no Maracanã para Flamengo e Vasco da Gama. Deixa eu dar uma passada aqui no Campeonato Baiano. Campeonato Baiano que teve ontem um dos grandes eliminado precocemente. No caso, o Vitória da Bahia ontem foi eliminado perdendo no seu estádio no Barradão. O Vitória, que é um dos favoritos a conquistar a Copa do Nordeste, ontem foi eliminado do Campeonato Baiano para o Colo-Colo. O Colo-Colo venceu 2-0, o Colo-Colo de Ilhéus, e eliminou o Vitória da Bahia do Campeonato Baiano de 2015 e alijou o Vitória de disputar a Copa do Nordeste em 2016. É um dos grandes, pode ser até campeão, né? E pode, aí, sendo campeão, não tenho agora certeza se o campeão da Copa ele tem uma vaga segurada, mas só se for campeão, no caso, Vitória, para disputar a Copa do Nordeste em 2016. Caso contrário, ele estará fora, diferente do rival, o Bahia, que goleou hoje o time do Galícia por 4-0 e segue na disputa do Campeonato Baiano, né? Os resultados principais. Estamos aguardando o resultado final lá para Maranguape e Casa, para ver se temos alguma alteração aí na classificação e também quem vai compor as semifinais do Campeonato Cearense. Até aqui o Fortaleza vai enfrentar o Icasa
mas o Fortaleza jogando por 2 empates, decidindo em casa, na Arena Castelão. Como o time do Ceará também vai levando a vantagem contra o Guarani de Juazeiro. O Guarani de Juazeiro se classificou pelo saldo de gols. O Ceará também vai jogar por 2 empates e vai decidir jogando em casa diante do Guarani de Juazeiro. Até agora o Maranguape segue vencendo 3-2 o time do Icasa, o jogo que começou atrasado desde o seu primeiro tempo até o segundo tempo. Estamos já se aproximando do final do jogo lá em Juazeiro do Norte, no estádio Romeirão. Você acompanha aqui o lance final com a equipe Bola na Rede, Zoom Jeans, o jeans que veste bem. Seja uma revendedora autorizada Zoom Jeans em todo o Brasil, acessando o Instagram, @ZoomJeans12, @ZoomJeans12. Lembrando que 12 é o numeral. Autopeças escolares, 20 anos de seriedade no comércio de peças automotivas, com grande promoção de baterias Moura. 3290-1277. Chagão da Casa Velha, a melhor costela de ripa da cidade. Música ao vivo toda sexta-feira, na Pajuçara, entrada de Maracanaú. Adrice, o maior lojão agropecuário do Norte e Nordeste. Distribuidor do arame farpado Moto, com atendimento veterinário na Avenida Misterral, número 5390. O telefone é o 3235-6000. Tem também Adrice na Avenida José Bastos, com o telefone 3482-8000. Home Center Lojas Alves, grande variedade de materiais para construção. Rua Alberto Magno, número 500. Eu falo agora para você de Cardeiro e Companhia. Espetacular self-service na Gustavo Sampaio, número 525. São mais de 40 opções por apenas R$10,99. Vou começar aqui com o Edmilson Maciel, que analisou a derrota do Ceará para o time do Quixadá, com muita chuva, muita água, principalmente no segundo tempo, que tinha horas que não dava nem para enxergar a bola em campo. Teve uma hora que a bola sumiu também, né? Que pensava que não ia voltar mais no segundo tempo, debaixo de muita chuva lá no Abilhão, em Quixadá. Deu Canarinho do Sertão 3-1, Edmilson. Edmilson Maciel. Deu depois de um bom segundo tempo da equipe do Quixadá. Olha, a gente não pode criticar de longe o que o técnico faz, porque às vezes é uma medida que a gente não tem conhecimento. Mas o Ceará teve um primeiro tempo relativamente igual com o Quixadá, empatou em 1-1, o Quixadá começou melhor, fez o gol, voltou um pouco, o Ceará empatou, e no segundo tempo ele tirou quando começou a chover, ele tirou o William Correia, e aí é o que a gente diz, pode ser por precaução, em primeiro lugar porque ele tinha um cartão, tá certo? O William Correia tinha levado um cartão. Em segundo lugar, deixa-me confirmar aqui, o William Correia levou o cartão, não, o cartão foi do William Batoré, tá certo? Mas ele, com 3 minutos, ele tirou o William Correia para colocar o Rafinha. Quer dizer, um garoto de 17, 18 anos de idade, campo molhado, não dá para entender esse tipo de coisa. Ele não havia jogado esse ano, não havia jogado já? Não vi jogando esse ano. Foi esquisito, tá isso mesmo. Você tira o William Correia, que era o melhor jogador do Ceará. A razão pela qual ele tirou, eu não sei, tá certo? Mas o certo é que ele tinha no banco alternativas, ele tinha o Sandro Manuel, ele tinha o Ricardinho, se quisesse um time mais ofensivo, tinha um Assisinho para botar, mas ele resolveu botar o Rafinha, que é um jogador da categoria de base, pegando um Quixadá pesado, jogando em casa, o campo absolutamente encharcado. Você coloca um garoto juvenil sem nenhuma experiência no time titular. E aí caiu de vez o meio-campo do Ceará, e aí só deu o Quixadá. A chuva parece que fez bem ao Quixadá, fez mal demais ao Ceará, e aí foi 3-1, mais do que justo, pelo grande segundo tempo que fez o Quixadá. Final de jogo lá no Romeirão, deu Maranguape 3, Icasa 2, mas o Icasa conseguiu ainda a sua classificação. Olha só como ficou a pontuação. O Ceará é o primeiro colocado com 29 pontos, contando as duas fases, né? A primeira e a segunda fase, somando os pontos da primeira fase com essa segunda fase. O Fortaleza é segundo, 28 pontos. O Icasa é terceiro, 26 pontos. E o Guarani de Juazeiro é o quarto com 14 pontos. Semifinais. Ceará primeiro contra o quarto Guarani de Juazeiro. Fortaleza segundo contra o terceiro, o Icasa, né? Ceará e Fortaleza decidem em casa aí na segunda partida das semifinais do estadual. Mais ou menos o lógico que estava acontecendo, né? A surpresa dessa rodada foi indiscutivelmente a vitória do Maranguape fora de casa contra o Icasa, lá em Juazeiro, ganhou por 3-2. Quer dizer, foi uma surpresa porque o Icasa não tinha perdido nenhuma ainda dentro de casa, tá certo? Esse ano foi uma performance espetacular. O Maranguape já se desmanchando,
parte dos jogadores ainda embora, trocou o técnico, foi a grande surpresa, indiscutivelmente. Tá certo? As peças do futebol, né? Que pregam, pois né? É. Quem que imaginaria que o Icasa poderia perder o do Maranguape? Chegou até a empatar, arrancar o empate e tomou logo em seguida o terceiro gol. Pois é, beneficiou de certa forma, aliás, o Fortaleza, que em vez de decidir fora de casa, decide dentro de casa. Mas fica mais ou menos a coisa assim, né? Tem uma parada agora, tá certo? Porque quarta, próxima e domingo são jogos da Copa do Nordeste, né? Quarta, sábado e domingo, no caso. Isso, pois é, quarta, sábado e domingo. Quarta, quinta, sábado e domingo, porque tem jogo lá fora também, que é quinta-feira, tá certo? O Vitória também joga na quinta-feira. Então, nesse meio de semana e final de semana próximo, vão ser dedicados à Copa do Nordeste. Aí, depois volta, tem Copa do Brasil também. Acho que o Cearense dá uma parada agora, deve voltar lá depois da Semana Santa, não é? E aí com esses 4 jogos, aliás, 2 jogos, no caso do Ceará visitando o Guarani de Juazeiro lá e o Fortaleza visitando o Chamusca. Do Icasa lá, né? Vamos ao Marcelo Chamusca, depois Eduardo Matos, para analisar a vitória do Fortaleza contra o time do Guarani de Juazeiro Leão, que terminou na primeira colocação do grupo B2. Vamos lá, Marcelo Chamusca. Vamos ouvir o técnico Marcelo Chamusca. O que aconteceu na rodada? Nossa vitória, que eu falava para os jogadores antes do jogo que o foco tinha que ser nos nossos 90 minutos aqui, e a oportunidade que eles estavam recebendo de jogar um jogo tão importante. Foi um jogo que acabou decidindo e definindo a nossa classificação em primeiro lugar. E eles tiveram essa oportunidade e deram um retorno mais uma vez positivo. Não foi um grande jogo, mas um resultado muito bom, e a gente sempre teve o jogo controlado durante todo o jogo. Não sofreu muito. Um lancezinho no final do jogo aí, de enfrentamento com o Deola, mas no geral o jogo muito bem controlado. Então conseguimos um objetivo importante, que foi reverter não só o mando de campo, mas ter a vantagem também. Conseguimos também, que era um objetivo nosso, dar uma descansada numa boa parte do grupo, mantendo a performance e buscando o resultado. Isso também é muito importante enaltecer. Esses jogadores que hoje a gente poupou vai estar numa condição já amanhã para treinar, para já começar a montar a equipe para o jogo de quarta-feira. Então, eu acho que nem nos nossos melhores sonhos a gente esperava que tudo corresse do jeito que correu. O time jogou bem, tivemos bom resultado, e o resultado que a gente precisava aconteceu. Agora chamamos o seguinte, a decisão já vai acontecer. Será joga dia 4 no sábado, Fortaleza joga dia 5 no domingo, 4 da tarde, contra o time de casa lá em Juazeiro. Primeiro jogo lá. É isso aí. Um adversário que está muito bem na competição, e a gente sabe da força deles jogando lá em Juazeiro do Norte. A gente tem uma atmosfera muito boa no jogo deles lá. Ano passado, não sei se vocês devem recordar, nós sofremos lá, tomamos um revés e tivemos que correr atrás aqui no segundo jogo. Isso vai servir com certeza, o sofrimento que nós passamos, de lição para essa semifinal. Mas eu estou muito satisfeito, porque era muito importante a gente conseguir essa reversão. E a gente não dependia só de nós, né? Eu, depois que cheguei, consegui fazer os 100% nos 3 jogos que tive pelo estadual, mas não dependia só de nós. E graças a Deus os resultados, e por merecimento também, já que nós estamos trabalhando em busca desse merecimento, aconteceu, e a gente hoje está numa condição muito boa para entrar na semifinal, muito fortalecido. Marcelo, você disse que tinha um grupo forte, um bom grupo. Te convenceu esse grupo que entrou hoje contra a equipe do Guarani? Te provou? Olha, a gente sabe da qualidade individual dos jogadores, sabe do potencial que eles têm. Agora, é inegável que quando você coloca e mexe em tantas posições, falta um pouco de entrosamento. Isso é natural e aconteceu no jogo de hoje. Apesar de que em momento nenhum a gente perdeu o controle do jogo ou foi pressionado, coisa que o vale. Time muito bem posicionado, o nosso modelo continuou preservado em relação à parte tática. Aproveitamos melhor o desespero do adversário no segundo tempo para tentar empatar e abrir um pouquinho. Mas foi um jogo muito travado, que o adversário, mesmo perdendo, não saía. Isso aí atrapalha muito, porque você está ganhando e continua propondo e não tem espaço para contra-ataque. Então a leitura do jogo e o desenho tático do jogo foi um jogo difícil, jogo de pouco espaço, jogadores de muita força física, que marcam muito forte, muito contato, um jogo de muito contato, e a gente ressentindo um pouquinho dessa falta de entrosamento, já que esse grupo que começou o jogo não é um grupo que vem jogando, né? Então a gente já sabia que a gente sofreria um pouquinho, mas o resultado foi bom, a gente mereceu porque criou mais oportunidade, o adversário pouco criou e o nosso goleiro participou muito pouco. Então, no geral, eu acho que a gente pode dizer que teve uma performance regular para boa, e o resultado foi excelente.
Marcelo, desde que o Dudu Cearense chegou na equipe, o torcedor cobra a presença dele como titular. Hoje ele entrou nesse grupo aí e ganhou esse jogo e saiu ali, disse que estava muito bem e jogou a batata quente para sua mão para ser titular. E agora? Não tem batata quente não. A gente, como eu venho falando desde quando eu cheguei, eu tenho um grupo de bons atletas, que são atletas qualificados, e o Dudu pode jogar quarta, se não jogar quarta pode jogar domingo, então o jogador tem que estar apto a jogar. E a gente vai analisar, né, não só a questão tática, mas vai fazer análise do adversário, vai analisar a questão do desgaste físico, tudo isso tem um peso na formação do jogo para quarta-feira. Mas eu fico contente porque o jogador jogou bem e está mostrando que tem potencial, tem qualidade e que consegue, dentro do nosso modelo de jogo, render. Isso é muito importante para mim e mais ainda para o atleta que está com essa confiança. Já falando do jogo de quarta-feira, Marcelo, o Sport entrou graças a um erro do Sampaio Corrêa. Escalação de jogador irregular, perdeu pontos. É um time grande que ganha força principalmente nas retas finais de competição e no mata-mata. Foi campeão assim ano passado. Qual vai ser a sua estratégia para esse primeiro jogo, já que você precisa fazer o resultado aqui para levar lá para Recife uma vantagem positiva? Olha, se a gente for falar na questão teórica do mata-mata dos 180 minutos, o ideal é você vencer sem levar gols. Mas a gente sabe que às vezes não funciona assim. Outra coisa importante, você não pode se expor aí para cima do adversário com essa qualificação, achando que vai encurralar, vai atropelar, isso não existe. É um jogo de nível muito alto, de jogadores muito qualificados, que você tem que estudar bem, tem que ter organização e manter o nosso padrão, que está fazendo com que a gente consiga vencer 5 jogos em 6 partidas. Esse tem sido o nosso padrão, que é organização tática defensiva quando não tem a bola, comprometimento para fechar nossas linhas e principalmente dos homens da frente, que isso é muito difícil no futebol de hoje. E quando a gente tem a bola, qualificar, propor o jogo no campo do adversário, ter transições em contra-ataques qualificadas também para definir. Em alguns jogos é o que vem acontecendo, foi assim no jogo do Maranguape. Então, manter o nosso padrão. Isso é o mais importante, com equilíbrio, com organização. Agora, acreditar que a gente vai jogar contra um grande adversário, mas que a gente tem capacidade de vencê-los. Inclusive, Marcelo... É a palavra então do técnico Marcelo Chamusca aqui na coletiva de imprensa. Como acontece sempre, vem apenas o técnico conversar e ele já falou tudo aí do que foi esse jogo. O objetivo foi alcançado, reverter a vantagem, conseguir ficar em segundo lugar na pontuação geral e reverter a vantagem para decidir em casa Adriano Júnior. Ô Alex, o pessoal do Guarani já foi embora? Já, ninguém por aqui, viu, Adriano? Até agora se tivesse alguém aí, você já devem estar sabendo também. O Guarani é o representante do futebol cearense no Campeonato Brasileiro da Série D, né? Isso era um objetivo que eles também estavam tentando alcançar. Eu ia até perguntar para você se eles realmente estavam atrás desse objetivo, porque o Guarani de Juazeiro sempre vende mando de campo. Só no Campeonato Cearense vendeu 2, 3 vezes o mando de campo. Quando disputou a Série D há 4 anos atrás, também fez do mesmo jeito, né? Então é o time que não tem uma condição de disputar. Será que eles gostaria mesmo de ser o representante do futebol cearense? Mas você diz que sim, né? O objetivo era esse, então o Guarani conquistou esse objetivo. Eu vi inclusive uma matéria, né, sobre o Guarani de Juazeiro, que além do objetivo que era estar entre os 4 da semifinal do estadual, era um dos objetivos também conseguir a vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. Adriano. Valeu, Alex Oliveira, ouvindo aí o técnico Marcelo Chamusca na coletiva de imprensa. A gente vai passar para Eduardo Matos. As palavras aí do Marcelo Chamusca. Eduardo, diz respeito à vitória do grupo, né? A qualidade do grupo do Fortaleza, que conseguiu aí a vitória e também dá essa vantagem para o Fortaleza na semifinal. A vantagem de jogar por 2 empates e a vantagem também de decidir em casa diante do seu torcedor. Eduardo Matos. É verdade, Adriano. O Fortaleza deu tudo certo para ele hoje. O time do Icasa, que é uma forte equipe jogando dentro de casa, perdeu para a equipe do Maranguape, que já tinha jogado a toalha. E hoje o Fortaleza jogando com um time completamente desqualificado, não, vamos chamar de... não vou dizer desqualificado, não, porque o time do Fortaleza, na verdade, os camaradas que entraram em campo, pelo menos tiveram dignidade de mostrar o seu trabalho, mas o time foi completamente estereotipado, diferente, um time que não tinha aquele esperado pelo torcedor, aquela gana, aquela vontade de ganhar a partida. O Fortaleza foi, no início da partida, fez 1-0 e entendeu.
Daqui a pouco, Eduardo Matos, da Arena Castelão, retornando aí para conversar conosco a respeito da vitória do Fortaleza. 2-0 em cima do Guarani de Juazeiro. Esse é o lance final com a equipe Bola na Rede. Em nome de Lojão Itaécia, em Calcaia, agora com Argamassa, Votomassa. Estrada Velha do Icaraí, próxima rotatória. Digital Extracop, venda, locação e manutenção de copiadoras e impressoras. O seu revendedor autorizado, Catum. 3493-5725 é o telefone. Mercadinho, Jataí. No Sumaré, Hortifruti Grangeiros, direto da horta para você. Entregue em domicílio. Você liga 3295-2142, Eduardo Matos. Nós estávamos dizendo, quando a linha aqui caiu, que os jogadores do Fortaleza pelo menos tiveram dignidade, entraram em campo e resolveram ganhar a partida. A equipe do Guarani é uma equipe fraca, uma equipe que não conseguiu, que foi o time que procurava a vitória nessa partida, porque realmente o Guarani, nesse jogo de hoje, tinha o que procurar, tinha o que brigava aí pela classificação na Série C, para disputar a Série C, e brigava também pela própria classificação, que podia perder a sua posição aí para o time do Quixadá. Muito difícil, o Quixadá tinha que dar uma goleada em cima no Ceará, mas ele realmente, o Guarani brigava por um resultado positivo. E o Fortaleza, a impressão que deu era que nem sabia que poderia tomar a posição do Icasa como segundo colocado, mas de qualquer forma foi para campo, ganhou o jogo, não teve um destaque, não teve uma boa apresentação, mas de qualquer forma ganhou a partida e o Icasa acabou perdendo o seu jogo lá e saiu daqui de campo com felicidade por ter visto o Ceará perder o seu jogo. Quer dizer, o Ceará não é imbatível, viu o Icasa perder também, quer dizer, o Icasa não é imbatível e conseguiu ganhar uma partida jogando só com os jogadores reservas aqui, sem demonstrar muito esforço e sem demonstrar muito interesse e motivação para ganhar esse jogo. Olha só, Eduardo, os números da renda na Arena Castelão para a vitória do Fortaleza, 2-0 em cima do Guarani. Uma renda de 23.473. 23.473, público pagante 2.599, 2.599 para um público presente na Arena Castelão de 2.884, né? Um bom público para esse jogo, não, Eduardo? A impressão que a gente tinha era que não ia dar nem 2.000 pagantes, porque o estádio é muito grande, né? E o torcedor se distribuiu no estádio todo e a gente ficou aqui com a sensação de que tinha muito pouca gente. Mas 2.500 foi um público bom para o jogo do Fortaleza, por conta do clima, por conta do Fortaleza já está com o time, a escalação só jogadores reservas, e a gente sabia que o torcedor não tinha motivação suficiente para vir para essa partida. Acerto, Eduardo Matos, o lance final com a equipe Bola na Rede. A gente presta homenagem agora ao nosso companheiro Lúcio Filho, está aniversariando hoje. A gente manda um abraço, desejo felicidades e muita saúde. Grande Lúcio Filho, completando hoje 34 anos, né? Jovem ainda, com uma carreira de jornalismo ainda muito longa pela frente, se Deus quiser. Tem que ser Coringa, qualidade, preço e tradição. Vitalidade é Cuscuz Coringa. Pedidos 85-8802-8826. Grupo Aurorense, Construção Civil, Parafusas, Ferragens e Metalúrgica. Augusto Anjos 1713, com telefone 3484-6533. Cimenta Podi, a força que vem marcada no nome. 0800-705-7575. Primos Motopeças, tem mais de 7.000 itens em peças para motos e pneus no atacado. Rua 24 de maio, 1222. Autoescola Freitas, especialista em educação de trânsito. Vamos falar do jogo do Ceará com o Edmilson Maciel. Edmilson, o planejamento do Silas era dar aí um ritmo de jogo para alguns jogadores que não vem jogando. Sandro é um deles, né, que precisa disso. O William, o próprio Marcos Aurélio e outros jogadores também do próprio Ceará. O goleiro que não joga, só joga um, vem jogando aí o Luiz Carlos, está numa fase aí esplendorosa, salvando o Ceará em muitas partidas. Não abre espaço para o Thiago entrar. Ninguém é unanimidade, talvez, no time do Ceará. Mas acrescentou esse jogo alguma coisa do Quixadá, principalmente no segundo tempo, com aquele chuvoeiro todo? Pois é, Adriano. É complicado você jogar futebol numa condição daquela. O gramado do estádio Abelhão já não é essas coisas todas. Tem chovido, tem dado uma maneirada. Mas no instante que entra num dilúvio daqueles ali, tá certo? É indiscutível que o gramado ficou pior.
Mas é bom lembrar que não foi nem só do lado do Ceará. Ficou também pior do lado do Quixadá. A chuva caiu de forma democrática, igualitariamente nos dois lados. E o Quixadá teve competência para se superar do aspecto chuva, com inteligência, dando passo por cima, procurando jogar nos espaços menos prejudicados pela chuva. E o Ceará foi absolutamente incompetente, porque depois que a água caiu, ficou todo mundo perdido. É bom que se leve em consideração que tem a história dos desentrosamentos. Jogadores que nunca jogaram juntos, sem ritmo de jogo, foram prejudicados. Mas eu garanto que o time do Quixadá também não está acostumado a jogar na chuva, não, e choveu dos dois lados. Difícil chuva aqui, né? Então ninguém está acostumado. Isso é uma verdade. Ô Edmilson, e assim, algum valor individual que você possa destacar no time do Ceará, que não vinha jogando e que hoje esteve em campo pelo time do Ceará, o Sandro, o William, o Marcos Aurélio, outro jogador que você possa considerar, o João Marcos, algum jogador que possa individualmente, já que é complicado mesmo, né? Desentrosamento latente, porque não jogam juntos, mas individualmente alguém se destacou? Eu diria que pelo primeiro tempo, quando deu para jogar a bola, o William Corrêa foi o grande nome do jogo. Foi um cara que tem um belo futebol. Era um dos raros titulares que estavam em ação, tá certo? Foi o destaque da partida. É tanto que quando ele saiu, o Ceará se acabou em campo. Não sei se pela chuva ou pela ausência do William Corrêa, porque é um jogador muito técnico e com a chuva ele certamente não poderia render aquilo que poderia se esperar dele. O que eu estranhei na saída do William Corrêa não foi o fato dele sair, foi o fato do jogador que foi colocado no lugar dele. Você pega um campo pesado, que já dá em cima, aí tira um jogador que é o melhor do jogo e coloca o Rafinha, que é um jogador para estrear pelo Ceará. Não me lembro de ter visto o Rafinha. Que abacaxi no gramado daquele, né? O time perdendo, ele talvez com a intenção de ser a solução, né? Porque o time estava perdendo, precisava de uma reação. Podia ser solução para o jogador. Para o técnico, ele não tem o direito de imaginar que vai colocar num campo pesado, o adversário jogando melhor, tirar o melhor jogador do time e colocar um garoto que nunca entrou para estrear numa situação dessa. Se tem alguém culpado pela entrada do Rafinha, é exatamente o técnico Silas, porque a entrada dele foi determinante. O Ceará, a partir daí, não criou mais absolutamente nada e o Quixadá chegou aos 3-1, de certa forma, folgado, viu, Adriano? Zoom Jeans, o jeans que veste bem. Seja uma revendedora autorizada Zoom Jeans em todo o Brasil. Acessando o Instagram, @ZoomJeans12, @ZoomJeans12, lembrando que o 12 é numeral. Autopeças Colares, 20 anos de seriedade no comércio de peças automotivas com grande promoção de baterias Moura. 3290-1277. Chagão da Casa Velha, a melhor costela de ripa da cidade. Música ao vivo toda sexta-feira na Pajuçara, entrada de Maracanaú. Adrice, o maior lojão agropecuário do Norte e Nordeste. Distribuidor do arame farpado Moto, com atendimento veterinário na Avenida Misterral, número 5390. Lá o telefone é o 3235-6000. Tem Adrice também na Avenida José Bastos. Lá o telefone é o 3482-8000. Lance final, você acompanha aqui em 91,3 com a equipe Bola na Rede, a equipe esportiva que o cearense mais curte. Estamos aqui repercutindo os resultados da rodada dupla hoje para Ceará e Fortaleza, né? Jogando ao mesmo tempo. No Abelhão, o Ceará foi derrotado 3-1 para o time do Quixadá, às 4 da tarde, do mesmo horário. Você curtiu essa transmissão com J. Rômulo, Edmilson Maciel e Luiz Guilherme. No mesmo horário, na Arena Castelão, Fortaleza venceu o Guarani de Juazeiro 2-0. Você curtiu por aqui com a narração de Kleber Bezerra de Menezes, Eduardo Matos e Alex Oliveira. A gente repercute, então, esses dois resultados, já com as semifinais definidas, com o Ceará em primeiro lugar, enfrentando o quarto Guarani de Juazeiro, com Fortaleza na segunda colocação. Isso geral, hein, galera? O geral, a pontuação das duas fases do campeonato. O Fortaleza, segundo colocado, enfrenta o terceiro colocado, o time do Icasa. Com o primeiro colocado com a vantagem de decidir em casa e jogar por 2 empates, com o segundo colocado que enfrenta o terceiro da mesma forma também, jogando por 2 resultados iguais e também decidindo o segundo jogo diante do seu torcedor. Eduardo Matos
algum destaque do Fortaleza, do Cearense, né? Que na coletiva o Alex e os repórteres interpelavam o Marcelo Chamusca, que sempre há aquele clamor para esse jogador ser titular. Hoje ele apresentou um bom futebol, ou pelo menos algum futebol razoável que justificasse a ida dele para a equipe titular. E você também sempre elogia o futebol desse zagueiro Max Oliveira. Hoje ele foi bem? O Dudu Cearense esteve bem na partida, foi um dos menos ruins. O Max Oliveira não deu para mostrar muito trabalho, porque a equipe do Guarani é uma equipe que não ofende muito, tem um ataque muito fraco, um ataque que não dá muito trabalho à defesa. Mas a gente viu realmente a defesa do Fortaleza bem postada. É uma pena que tem um Genilson destabanado, a ponto de ser expulso numa partida como essa, onde o time adversário não ataca e não agride de forma nenhuma. Mas de qualquer forma teve o Vinícius Rez no meio de campo, que demonstrou muita segurança, muito trabalho, e o Vinícius Rez, junto com o Dudu Cearense, foram jogadores que foram jogadores que se destacaram ali no setor de meio de campo. E fica difícil a gente escolher alguém que tenha se saído melhor nessa partida, Adriano, por conta da burocracia. O jogo foi muito burocrático, os jogadores ficaram tocando a bola de um lado para o outro, esperando o tempo passar. Então, poucos destaques nessa partida. Valeu, Eduardo. Pelo Campeonato Pernambucano, o Sport venceu o Clássico 2-0 e deixou o Náutico numa situação complicada na tábua de classificação do Campeonato Pernambucano. O Náutico, que não se classificou para a segunda fase da Copa do Nordeste, agora também em situação complicada também no Campeonato Pernambucano, após a derrota 2-0 para o Sport, jogo que aconteceu na Arena Pernambuco, lá em São Lourenço da Mata. Quase fora já da próxima fase. O Sport já estava classificado, o Santa Cruz classificou ontem com a vitória, e hoje o Náutico fica quase fora já da segunda fase, o que compromete a sua participação também na Copa do Nordeste no próximo ano. E fazem lá, parece que alterna sempre, né? Um pernambucano dos grandes tem que ficar fora. Nunca os três, né? E o Salgueiro vai chegando. O Náutico ficou fora no passado, esse ano ficou o Santa. Ano que vem o Náutico poderá ficar fora, porque o Santa faz uma campanha boa no Campeonato Pernambucano. É verdade. Carneiro e Companhia tem um espetacular self-service assinado Gustavo Sampaio, número 525. São mais de 40 opções por apenas R$10,99. Home Center Lojas Alves, grande variedade de materiais para construção. Rua Alberto Magno, número 500. Digital Extracop, venda, locação e manutenção de copiadoras e impressoras. O seu revendedor autorizado Catum, 3493-5725. Mercadinho Jataí, no Sumaré, você tem hortifruti Grangeiros direto da horta para você. Entrega a domicílio, você liga 3295-2142. Lojão Itaéssa em Calcaia, agora com argamassa, votomassa. Estrada Velha do Icaraí, próximo à rotatória. Refresco Coringa, 10 deliciosos sabores. Refresco Coringa, o puro sabor da fruta. Pedidos 85-8802-8826. Edmilson Maciel. Psicologicamente, depois de uma derrota dessa, o time do Ceará, tudo bem, classificou, é o primeiro colocado, tem a melhor campanha geral do Campeonato Cearense, 29 pontos contra 28 do segundo, que é o Fortaleza, mas perder de 3-1, será que estava nos planos do Ceará, de repente, perder do Quixadá, já que quarta-feira já tem a primeira partida do mata-mata contra o Salgueiro. O Ceará pedir a Deus para não chover também lá em Salgueiro, no interior de Pernambuco, né? Na verdade, Adriano, é outro grupo, tá certo, que está, eu não acredito que tenha influência. Os que foram para Quixadá já sabiam que eram reservas, os que ficaram aqui já sabiam que eram titulares. Agora, eu preciso fazer um ressalto. O Ceará precisa começar a pensar em no mínimo dois laterais para o Campeonato Brasileiro da Série B, e se quiser fazer alguma coisa na Copa do Nordeste, não pode jogar sem laterais, e o Ceará não tem um lateral que se aproveite. Lhe digo com toda a convicção, se estiver pensando em ser campeão da Copa do Nordeste com esses laterais que tem, é muito difícil acontecer. Pode até perder o Campeonato Cearense, o pentacampeonato, pela falta de laterais, mas são posições que estão nulas no Ceará. A produtividade dos laterais do Ceará é praticamente nula, é praticamente zero. Pra você ter uma ideia, o melhorzinho deles é o Samuel, que é absolutamente inofensivo. Eduardo Matos, para você, o grupo do Fortaleza hoje foi colocado à prova, né?
bastante modificado, o time venceu o Guarani de Juazeiro. Já prospectando o futuro, falta muito para esse Fortaleza disputar um campeonato brasileiro em termos de grupo, para qualificar, para fazer algumas trocas, contratar, ou esse grupo aí já está bem encaminhado para a Série C do Campeonato Brasileiro? De forma nenhuma, Adriano. O time do Fortaleza não tem um grupo muito forte, não. Tem um time titular que ainda precisa também fazer alguns reparos, mas é um time mais ou menos, de regular para bom. Mas os outros jogadores que ficam no banco de reservas do Fortaleza, jogadores que entraram hoje, não são jogadores que venham a dar confiança à torcida. São jogadores de médio para baixo. O Tricolor realmente precisaria trocar aí pelo menos uns 6 a 8 jogadores aí desses que entraram hoje, por jogadores de nível parecido com o dos titulares do Fortaleza. Não se ganha uma competição só com os 11 jogadores. A gente sabe que no Campeonato Cearense é muito difícil para o Fortaleza, porque tem o Ceará, que é mais forte do que o Fortaleza. Na Copa do Nordeste tem mais forte do que o Fortaleza, tem o Ceará, tem o Santa Cruz, tem o Bahia, tem o Vitória. E na Série C, aí sim, aí a Série C que o bicho pega, o Fortaleza tem os times do mesmo nível do Fortaleza, mas se quer ganhar, se quer se classificar, tem que se reforçar, tem que se qualificar para não morrer na Série C, como já está com 6 anos que o Fortaleza está lá sofrendo, padecendo nessa competição, e precisa realmente ter um time forte, um time qualificado para sair dessa condição. Valeu, Eduardo Matos, direto da Arena Castelão, analisando aí a vitória do Fortaleza, 2-0 em cima do Guarani de Juazeiro, aqui no lance final. Vamos aqui ao WhatsApp da Alegria com a galera que está interagindo conosco ainda nesse lance final. São 6h35 em Fortaleza. Olha só quem está conosco aqui, os garçons da lanchonete Asilados, casa de sanduíche da Maraponga, torcedores alvinegros. Aqui a opinião deles, né? Que o time hoje foi medíocre, foi vergonhoso. É a opinião aqui do Cristiano, do Vigilante Castelo e do Borges, galera dos Asilados, que estão aqui interagindo conosco através do WhatsApp. Temos aqui também o Alfredo, cobrador de ônibus da linha 42, carro 35420, mandando um alô para Ana Cláudia e Ana Clara, no São Cristóvão. O Edivan manda um beijo para sua esposa Marluce. Deixa eu ver aqui, os reservas do Fortaleza estão dando conta. Que é a opinião do Lucas, torcedor Lucas. Deixa eu ver, está dando essa opinião aqui, que os reservas do Fortaleza estão dando conta. Tá legal então, obrigado aí pela sua participação, Lucas, conosco. Aqui, Leão da TUF vai ganhar, é o João Carlos do Cristo Redentor, Leão de Coração. Um alô pro J. Marcos Céu, em Pajuçara, tá aqui ligado conosco também nesse lance final. O Caian, torcedor do Fortaleza, da Jurema, também está dando seu recado aqui conosco aqui no WhatsApp da Alegria. Elias Neto e Priscila, torcedores do Vozão. O Emanuel da Aldeota, aqui sempre dando opiniões, né? Que não teria tirado o William Correia, Fabiano de Calcaia, Martinho Neto, Neidinha do Aracapé, o Denis Rafael, também por aqui. Quem mais por aqui? O Michel, ele fala aqui, um abraço pro Gabriel do Sossego, torcedor alvinegro, está ligado conosco aqui. Sou Pedro Alvinegro, a 3FM, o Ceará vai ganhar. Não deu, irmão, perdeu, né? Não deu aqui. Clebson do Timbó, também por aqui. O senhor Cícero, sempre na torcida pelo Vozão. O Vitor Alves e o Laison, torcedores do Fortaleza, galera que está interagindo conosco aqui no WhatsApp da Alegria, 8935-1841. No Rio de Janeiro começou o Clássico dos Milhões, o Clássico das Multidões. Flamengo e Vasco da Gama estão jogando nesse momento no Maracanã, né? A rivalidade, a prova aí entre Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo, pela Taça Guanabara. Vamos abordar agora a Copa do Nordeste, né? Que é o próximo capítulo aqui para Ceará e Fortaleza, na quarta-feira. Os 2 jogos do mesmo horário, às 10 horas da noite. Estaremos com J. Rômulo no Cornélio de Barros para Salgueiro e Ceará. Estaremos com Kleber Bezerra de Menezes na Arena Castelão para Fortaleza e Esporte Clube do Recife. Edmilson Maciel deu Salgueiro na parada aí para o Ceará enfrentar
o Salgueiro, que foi o primeiro colocado do seu grupo, mas foi o que menos pontuou, por isso ficou no pote 2, diferente de Vitória, Ceará, Bahia, Sport, que ficaram na primeira colocação dos seus grupos, mas ficaram no pote 1. Aí o Ceará vai enfrentar o Salgueiro, talvez teoricamente o adversário mais fraco dos demais que estavam no pote 2, né? O Campinense também está por lá, está o Fortaleza, o América de Natal, equipes que estão no pote 2 e que têm os seus adversários aí já a enfrentar. No caso, o Campinense enfrenta o Bahia, o América de Natal enfrenta o time do Vitória, da Bahia. É verdade, Adriano. Olha, quando se chega a uma fase dessas, os 20 melhores clubes disputando, o Salgueiro chegou entre os 8 que estão aí. Então já não é moleza. Se você olhar a chave do Salgueiro, ele desclassificou o Náutico com a vitória que obteve lá, 2-1, gol no segundo tempo já, mas eliminou o Náutico, que é tido como um dos grandes. Então não tem moleza não, vai jogar lá em Salgueiro, o Ceará vai para Juazeiro, treina, pega o ônibus, vai para Salgueiro, tal, mas é um jogo complicado. A base do Ceará parece que será em Juazeiro do Norte, ele só vai sair na hora do jogo para lá, pelo menos essas informações que temos. Eu não conheço aquela estrada lá por aquela região, você sai pelo lado de lá do Cariri, eu conheço aqui pela BR-222, pela BR-116, tá certo? Mas deve ser a melhor circunstância saindo por lá. Mas é jogo difícil, é complicado. Chegou na segunda fase, em primeiro lugar já eram os 20 melhores da região Nordeste, que estavam em disputa. Se classificam entre os 8, tirando do seu caminho um clube com o potencial do Náutico, certamente é um time difícil de bater e o Ceará deve encontrar sérias dificuldades. A grande vantagem do Ceará é jogar por resultados simétricos, né? Ou seja, pelo empate o Ceará joga e decide dentro de casa sabendo o que é que precisa fazer. Isso não é tanta vantagem, mas já é alguma coisa. Algumas mudanças assim para o Silas na equipe que vem jogando, ou o Silas já acertou, já definiu aí um padrão para a equipe essa que vem, não a que jogou hoje, que foi, ele poupou jogadores, os jogadores limparam cartões e o Silas tem já a equipe dele na cabeça, mas você faria alguma modificação nessa equipe que o Silas vem colocando aí para jogar ultimamente? O Silas é meio surpreendente, né? Ele faz coisas que a gente não entende, tá certo? Mas nós estamos aqui fora, distantes da realidade dele, tá certo? Mas eu acho que o grande problema do Ceará vai começar a sentir agora, que é a falta de dois bons laterais. Isso o Ceará deverá sentir fortemente a partir de agora, tanto nas finais do Campeonato Cearense, muito embora ele tenha diante de si, teoricamente, o mais fraco dos adversários, que é o Guarani de Juazeiro, mas vai pegar a fase dura da Copa do Nordeste. E ele deve se sentir bastante, porque do Ceará não tem um lateral que você possa dizer, esse é um bom jogador. O desnível do Ceará, das outras posições, de todas as outras posições, para lateral, é um desnível acentuadíssimo. Mas o restante do time, ele deve estar com ele já na cabeça, não vai mexer no ataque, é o Assisinho Magno Alves, ele não vai, já que agora o Marinho vai tem que saber da situação do Marinho também, né? O LG podia até trazer essa informação pra gente agora, mas o Marinho teve que passar praticamente uma semana no hospital, não é tão fácil a situação dele. Quando se passa muito tempo teve a convulsão assim, em campo, né? Isso, complicado. Quando se passa muito tempo assim, certamente vai ficar em observação há algum tempo, né? Não sei se o Luiz Guilherme tem alguma informação a mais que possa ilustrar esse comentário. Edmilson, é a situação seguinte, ele após o jogo, ele foi para a ambulância, depois foi ao hospital, ficou internado em um hospital da capital cearense, passou na quinta, a previsão era que saísse na quinta-feira mesmo, mas o departamento médico do Ceará, de comum acordo com os médicos que atenderam ao atleta no hospital, acharam por bem liberá-lo só na sexta-feira. Ele foi liberado, agora ficou aquela pergunta no ar sobre essa questão, se ele volta a treinar normalmente, se há alguma restrição, se ele vai passar alguns dias. Ele fez uma bateria de exames, não acusou nada, foi só realmente um problema de uma queda de pressão e teve um problema que acabou desmaiando dentro de campo, mas nada que preocupe, até porque ele estava apresentava um quadro de virose, estava com febre. Foi perguntado, inclusive, ao atleta se ele estava em condição. O médico viu que a febre não seria um empecilho tão grande, ele foi medicado, ele disse que estava bem para ir para a partida, foi o motivo porque ele entrou em campo, inclusive. O doutor Joaquim Garcia, se não tivesse condição,
ele não ia para o jogo, mas sentiu-se mal, inclusive chegou ainda a correr muito no primeiro tempo, mas teve esse mal súbito e acabou tendo que deixar o gramado. Agora a gente vai saber no treino já de amanhã, o grupo se representa todo na segunda-feira para o compromisso da quarta, lá diante da equipe do Salgueiro. Vai ser lá no interior de Pernambuco, no estádio Cornélio de Barros, o melhor estádio depois da Arena Pernambuco, o melhor estádio em termos de gramado lá do interior de Pernambuco é o estádio Cornélio de Barros, onde o Ceará vai enfrentar na quarta-feira, às 22 horas, a equipe do Salgueiro. E nós vamos ver se na reapresentação de amanhã está tudo ok com o atleta, se ele vai para a partida diante do Salgueiro. Valeu, Luiz Guilherme. Aí está, né, Edmilson? A condição do Marinho, jogador que passou a ser importante para o time do Ceará, cobrado pela torcida na equipe titular, mas, né, a condição do jogador tem que ver daqui para quarta-feira se seria uma boa, né? Será que daria pelo menos para ir no banco? Eu não sou médico, nem você, né? Temos que saber a recuperação do jogador, já que cada organismo, né, varia, cada ser humano, de um para o outro. O atleta normalmente tem mais uma resistência orgânica, porque vive numa situação de intenso esforço físico, né? Então tem a capacidade de recuperação mais rápida de qualquer outro mortal, Agora, vamos ver o que é que ele precisa fazer. Ele não tem muita opção, tá certo? Você sabe que o Luiz Carlos é titular, a dupla de zaga deve continuar com Charles e Gilvan. Charles e o Gilvan, que hoje foi a decepção, a minha concepção foi a grande decepção, o Gilvan, junto com o goleiro do Ceará e junto com o Robinho, foram as três grandes decepções desse Ceará de hoje, tá certo? Agora, certamente, vai continuar com a dupla de zaga, sofrível a dupla de lateral, meio campo, não tenho dúvida que vai ser Sandro Manuel, William Correia, Ricardinho e o Marcos Aurélio, porque ele nem pode contar com o Eloy e certamente não vai contar com o Wesley, que hoje se contundiu e não pôde viajar. Tá certo? O Wesley não foi por isso. E no ataque, Mazinho e Magno Alves. Assisinho, né? Assisinho e Magno Alves, porque ele não tem outras alternativas. O William está claramente fora de forma e hoje mostrou isso. Tá certo, a renda no 1 bilhão para Quixadá 3, Ceará 1, uma renda de 18.300, público pagante 1.442, né? Aí o público pagante e a renda para os números da renda para Quixadá 3, Ceará 1, né? A renda repetindo 18.300 para um público pagante de 1.442. Lá no Romeirão, para a vitória do Maranguape em cima do Icasa, tivemos uma renda de 13.205. 13.205 para um público pagante de 1.307, os números da renda do estádio Romeirão, na vitória do Maranguape em cima do Icasa, quebrando a invencibilidade do Icasa no Romeirão e também tirando uma vantagem do Icasa, né? A vantagem agora é do Fortaleza. Pois é, um certo momento eu falei aqui, acho que me enganei, porque o treinador do Maranguape é o Reginaldo França. Sim. Grandalhão, meia esquerda, bom toque de bola, eu gostava muito do futebol dele, e eu achei que era um França volante, que tinha sido jogado no Vasco da Gama, que veio para o Ceará, mas na verdade é o Reginaldo, que entrou com a saída do Mastrilo, teve uma queda brusca e agora se levanta com um grande resultado. Quem foi J1, quem foi o treinador que ficou na campanha do Horizonte depois do Arnaldo Lira? Foi o França, que era esse França que o Edmilson se refere. Ricardo França, né? Ricardo França, né? Então, Vasco da Gama, Botafogo. Então eu não tinha enganado, não. Eu tinha dado certo que o França foi o jogador que ficou no Horizonte, tá certo? Foi. Ele era auxiliar do Lira, o Lira foi dispensado, ele assumiu, mas não conseguiu reverter o quadro, o Horizonte caiu, né? Pois é, e o Reginaldo França, no caso aí, eu me lembro demais, era um cara que jogava muita bola, canhoto, que começou do Maranguape. Pronto, jogava muito, bom jogador. Né? Muito bom jogador do Maranguape, tá aí, terminou como treinador, fazendo aí um bom trabalho, beneficiando sobremaneira o Fortaleza, um time totalmente, o Maranguape totalmente já desmotivado, ele foi lá e conseguiu vencer o Icasa, quebrar a invencibilidade do Icasa em Juazeiro do Norte. O que é difícil, né? Que Ceará e Fortaleza pereceram por lá, enfrentando o próprio Verdão. Bom, vamos agora a Eduardo Matos para falar do jogo de quarta-feira entre Fortaleza e Sport, na verdade, né? O jogo aqui na Arena Castelão, as chances para você do Fortaleza, Eduardo Matos, nesse mata-mata, e também a equipe que o Marcelo Chamusca vem colocando com apenas o Lúcio Maranhão.
Maranhão na frente, né? Não a de hoje, que hoje ele modificou bastante, poupou alguns jogadores e também fez a limpeza de cartões amarelos, já pensando na semifinal do Campeonato Cearense. Mas alguma mudança você faria na equipe? Colocaria 2 atacantes ou deixaria, como o Marcelo vem fazendo ultimamente nos jogos do Fortaleza, perdendo apenas um jogo, o clássico, para o time do Ceará? Confesso para você, Adriano, que não conheço bem a equipe do esporte. Sei do valor do investimento aproximado, né? 1,5 milhão, o investimento do esporte, da sua folha. É o único time do Nordeste que que está disputando a Série A, tem grandes jogadores inclusive que já participaram da seleção brasileira, e é um time bom, um time que a gente sabe que vai dar muito trabalho para o Fortaleza. Jogando aqui, o Fortaleza leva vantagem se jogar da forma que jogou aquela última partida contra o Ceará, penúltima partida contra o Ceará, jogando com 5 jogadores no setor de meio de campo e só um atacante, no caso de ter aí em condição de jogo o Daniel Sobralense. Hoje a gente viu o Daniel correndo aqui no campo, não foi no jogo, mas foi antes do jogo. A impressão que a gente tem é que ele já vai estar à disposição do Fortaleza. Fortaleza tem condições de sair daqui com um bom resultado. Agora, eu particularmente, eu vejo o futebol através do prisma do investimento. Se o time do Fortaleza tem 1/3 do investimento do time do esporte, então dificilmente ele vai se classificar diante do esporte jogando a segunda partida lá. Mas a gente sabe que no futebol as coisas não são tão justas dessa forma. Não é uma equação matemática onde 2 mais 2 é igual a 4. Não é assim. A gente sabe que tudo pode acontecer dentro de uma partida de futebol e a motivação é um parâmetro que pode modificar completamente o vetor para que lado é direcionado o resultado de uma partida. Então, vai ser uma disputa bem diferente da do Ceará, que o Ceará tem amplas condições, é um time que tem um maior investimento, e o Fortaleza tem um menor investimento. Mas a torcida do Fortaleza não dá por menos, tenho certeza que vai comparecer aqui na primeira partida e vai fazer o Fortaleza começar a se imaginar jogando primeiro a partida dentro de casa, porque nos últimos jogos na Série C o Fortaleza tem feito diferente, tem jogado a primeira partida longe de casa, tem até conseguido resultados bons de empate, até com gols, e quando vem jogar aqui não consegue o resultado que precisa. Então a torcida vai ver agora o outro lado da história, o outro lado da moeda, para ver se o Tricolor de Aço consegue uma classificação bacana aí nesse campeonato do Nordeste, que realmente dá prestígio, é um campeonato da Confederação Brasileira, interessante, dá dinheiro e é um campeonato que interessa realmente para os times aqui do futebol cearense. Vamos aqui na torcida, mas a gente sabe que é muito difícil, muito mais difícil para o Fortaleza do que para o Ceará nessa competição. Valeu, Eduardo Matos. Você arriscaria então aí um favorito entre Sport e Fortaleza nessa disputa de mata-mata? Eu acho que o Sport é o favorito para se classificar. Perfeito, Eduardo Matos. Vamos então a escolha do craque bola na rede, o melhor jogador da partida. Temos 2 hoje, 2 craques para serem escolhidos, porque tivemos 2 jogos simultâneos, né? Tivemos às 4 horas da tarde a largada na Arena Castelão para Fortaleza 2, Guarani Juazeiro 0. No mesmo horário, no Abelhão, Quixadá e Ceará jogaram e o Quixadá venceu o Alvinegro por 3-1. É hora então das nossas equipes, né, que estiveram em ação hoje, em dose dupla, escolherem o melhor jogador da partida em que trabalharam. Hora do craque bola na rede. Ele foi o melhor. Ele fez a diferença no jogo. A partir de agora, os principais membros da equipe Bola na Rede escolhem e votam no craque Bola na Rede do jogo. Você continua por aqui em 91,3, Rádio A3 FM, a rádio oficial do forró, mandando muito bem no esporte e no futebol. Essa é a equipe Bola na Rede, a equipe esportiva que o cearense mais curte e curte de montão. 6h52. Nesse domingo maravilhoso de muito futebol. Vamos à escolha do craque bola na rede do jogo do Fortaleza. Vitória do Leão, 2-1 em cima do Leão do Mercado, 2-0, aliás, em cima do Leão do Mercado, o Guarani de Juazeiro. Começando com você, Eduardo Matos, para você, o craque bola na rede.
Hoje foi difícil a gente tirar um jogador aqui que se destacasse, mas vou votar no Vinícius Reis, jogador titular do Fortaleza, assumiu a responsabilidade do setor de meio de campo ali do Tricolor de Aço, junto com o do Cearense, mas eu vou votar no Vinícius, que saiu bem nessa partida aí. Valeu, Eduardo Matos, boa noite para você. Boa noite a você e a todas as pessoas que nos escutaram até esse presente momento, dizendo que gostaríamos muito que todas elas tivessem como nós Jesus no coração. E para os companheiros da imprensa dizer que sem ética não dá. Valeu, Eduardo Matos, votando aí no Vinícius Reis, jogador do Fortaleza, né? Como craque bola na rede. Tricolor que venceu hoje com gols de Cássio e Márcio Diogo, 2-0, o Guarani de Juazeiro. Kleber Bezerra de Menezes, para você, o craque bola na rede. Meu amigo Adriano Júnior, é o seguinte, geralmente eu fico com aquele cara que bota a bola pra rede. Hoje o Cássio fez essa função, o Márcio Diogo também geralmente, fica não, né? Realmente, meu amigo Alex Oliveira tá dizendo aqui, eu voto no cara que bota a bola na rede, né? Que faz o gol. Hoje foi Cássio... Se arrependeu de alguma coisa aí, irmão? Me arrependi de ter falado aqui ao lado de Alex Oliveira, mas tudo bem. Então, o que acontece? Cássio fez um gol, Márcio Diogo fez outro. Na minha opinião, o jogador Vinícius Reis assumiu hoje a função, né, que faz o Correa, e logicamente um grande jogador, mas eu continuo com meu voto no Cássio, que fez um dos gols do Fortaleza. Valeu, Kleber, boa noite para você. Valeu, Adriano, amigos da equipe Bola na Rede e amigos ouvintes da A3 FM 91,3. Lembrando que estaremos de volta quarta-feira aqui mesmo, na Arena Castelão, para um super clássico do Nordeste. Jogaço. Convoco a toda a galera aí, também torcida tricolor, torcida alvinegra, até porque vai ser uma dobradinha, né? Mais uma vez aí com a da equipe Bola na Rede, e terá aí Ceará jogando fora e o Fortaleza jogando aqui na Arena Castelão. Quarta-feira, Arena Castelão, Fortaleza, Sport Recife. O bicho vai pegar. Estaremos juntos mais uma vez, Adriano. Valeu, Kleber. Boa noite para você. Kleber Bezerra de Menezes votando aí no Cássio. Um voto para Vinícius Reis, do Eduardo Matos, e um para o Cássio, do Kleber Bezerra de Menezes. Alex Oliveira, com quem você fica para craque bola na rede? Não, eu costumo votar, viu, Adriano? Olha, pelo conjunto da obra do primeiro gol, se pudesse votar nos 3 jogadores, que foi o Bruno que cobrou o escanteio, o Maranhão que pegou, girou e fez o cruzamento, e o gol do Cássio, eu votaria nos 3 jogadores. Como não pode, votar no Cássio, que fez o primeiro gol, o jogador que iniciou a temporada, assim que chegou, já entrou para jogar, não teve pré-temporada, depois machucou, ficou fora e agora teve uma oportunidade, mostrou-se ser oportunista no gol que fez no cruzamento, na bela jogada criada pelos 3. Cássio, meu voto, craque bola na rede. Valeu, grande Alex Oliveira, aquele abraço para você, boa noite. Aquele abraço, Adriano, a todos da equipe. A gente volta amanhã dentro do Faixa Nobre do Esporte e na quarta-feira, como disse o Kleber Bezerra de Menezes, com o clássico do Nordeste aqui, Fortaleza e Sport Recife. Grande Alex, aquele abraço para você, Alex Oliveira, votando no Cássio. Cássio, então, eleito pela nossa equipe que transmitiu na Arena Castelão, vitória do Fortaleza 2-0 em cima do Guarani de Juazeiro. O craque bola na rede, Cássio, 2-1. Eduardo Matos votando no Vinícius Reis, Alex Oliveira e Kleber Bezerra de Menezes votando no atacante Cássio, que fez o primeiro gol do Fortaleza, o segundo marcado por Márcio Diogo no segundo tempo. Cássio, então, o craque bola na rede da vitória do Fortaleza. Agradecendo aí ao Pedro Alan Hanover, que esteve aí na técnica de externa com o Adailton Vieira, esteve na cabine aí do Castelão, da Arena Castelão, da 3FM, levando esse som para você dessa transmissão do jogo do Fortaleza. Agora vamos para o Estádio Abelhão. Nossa equipe que esteve lá à frente da derrota do Ceará, Quixadá 3, Ceará 1. O time do Quixinha levando a melhor em cima do Vozão. Balotelli marcando, Edson Cariús e o Leilson marcando para o time do Quixadá, com o William, o atacante de pênalti, diminuindo para o time do Ceará. Não deu pro Vozão, 3-1 pro Canarinho do Sertão, e a gente vai agora para a escolha do craque bola na rede, começando com você, Edmilson Maciel. Para você, o craque bola na rede. Eu costumo valorizar muito o tempo que o jogador teve em campo, tá certo? Jogou
tempo todo, não jogou, eu prefiro votar naqueles que jogaram por mais tempo. Pelo primeiro tempo seria o William Corrêa, que fez um grande primeiro tempo, mas até pela vitória esmagadora do Quixadá, eu fico com esse jogador, enquanto teve gás para jogar, o Leilson foi, na minha concepção, o grande jogador da equipe do Quixadá, tá certo? Então meu voto vai pro Leilson, meio campo, volante, meia, marcou batendo gol no gol, fazendo gol, um grande jogador, e o meu voto vai pro Leilson. Valeu, Edmilson Maciel, boa noite para você. Boa noite. Boa noite, até amanhã no Faixa Nobre do Esporte. Edmilson Maciel votando no Leilson, o camisa 8 do Canarinho do Sertão. Agora é a vez de J. Rômulo escolher o craque bola na rede. Muito bem, Adriano. O futebol do Leilson realmente foi o melhor dentre os jogadores que estiveram em campo. O Janeudo também bom jogador, mas vou acompanhar o voto do Edmilson Maciel porque tenho a mesma opinião. O rapaz aí, o Leilson, que fez um belo gol de cabeça e articulou as jogadas no meio campo da equipe. Pequenino Leilson, né? Oi? Pequenino Leilson, né? Pequenino de cabeça. Leilson. Foi em cima da zaga do Ceará, do Gilvan, do grandalhão Gilvan, né? Muito bem lembrado aí pelo Edmilson Maciel. Então, muito bom jogador. Poderia até ser olhado aí com bons olhos por algum time do futebol cearense que vai continuar disputando aí campeonato nordestino, né? Campeonato brasileiro, enfim. O próprio Guarani de Juazeiro que vai disputar a Série D ainda este ano. Mas meu voto pro Leilson. Valeu, Jotinha. Boa noite pra você. Valeu, querido. Um forte abraço. Foi bom trabalhar com todos vocês e quarta-feira estaremos de novo na jornada esportiva com toda a equipe Bola na Rede. Aí, J. Rômulo, que transmitiu para você a derrota do Ceará lá em Quixadá, 3 para o Canarinho do Sertão, Quixadá, 1 para o time do Ceará, votando no Leilson também, 2 votos para o Leilson até aqui como craque bola na rede. LG, Luiz Guilherme, que esteve no campo do Abelhão trazendo as informações de Quixadá e Ceará. Você agora escolhe o craque bola na rede. Ok, Adriano, olha, dizer que devido às fortes chuvas que ainda caem lá em Quixadá, não foi possível a gente ouvir ninguém falando a respeito da derrota, nem o Silas, nem jogadores, enfim, vai ficar... É que tem um pé de pato ali para poder... Muita água, andar muita naquele chuva, gramado ali no final. O gramado realmente no segundo tempo, sobretudo, foi prejudicado e ficou o futebol de lado, como o Edmilson diz, mas para os dois times. Eu vou ficar também, vou acompanhar o voto do Edmilson. Falou que ia ficar, mas eu vou acompanhar você muda de opinião. Do Edmilson Maciel e do J. Rômulo. Não cai em contradição. Leilson, o baixinho, pelo gol que fez, né? Nem precisou subir muito, mas cabeceou e acabou colocando o Quixadá em vantagem, vitória, que não deixa dúvidas. Foi melhor o Quixadá e agora pro Ceará, quarta-feira, 10 da noite, ele enfrenta lá em Salgueiro, no Cornélio de Barros, a equipe do Salgueiro, pela Copa do Nordeste. A gente está amanhã em Porangabuçu acompanhando a representação do grupo, Adriano. Valeu, Luiz Guilherme, boa noite para você. Valeu, boa noite e até amanhã no Faixa Nobre do Esporte. Luiz Guilherme, então, votando aí de forma unânime, então, os 3 integrantes da equipe Bola na Rede estiveram na transmissão da vitória do Quixadá frente ao Ceará, elegendo o Leilson, o camisa 8 do Quixadá, como craque bola na rede. Unanimidade, então, nessa partida em que o Ceará perdeu lá aqui no interior cearense, lá na terra dos monólitos, e vitória do Leilson. No jogo do Fortaleza, o Cássio levou a melhor, 2-1, foi eleito o craque bola na rede na vitória do Fortaleza 2-0 em cima do Guarani de Juazeiro. Falando em vitória, o Flamengo faz 1-0 no clássico dos milhões em cima do Vasco da Gama. Primeiro tempo no Maracanã, Alexandro faz Flamengo 1, Vasco da Gama 0. Tem muito jogo pela frente ainda aí, tá só começando o clássico dos milhões, o clássico das multidões lá do Rio de Janeiro. 7-2, nós vamos ficando por aqui. A equipe Bola na Rede vai dar um tempinho, mas amanhã, a partir de 8 horas da noite, tem o Faixa Nobre do Esporte, sempre de segunda a sexta, de 8 às 9 da noite, com carimbo da equipe Bola na Rede, a equipe esportiva que o cearense mais curte e curte de montão. Quem trabalhou comigo aqui foi o DJ Djavan Rosa, que está conosco aqui na Torre Quixadá. E você continua por aqui em 91,3, a rádio oficial do forró. Não descola o ouvido, né, Dija? Não descola o ouvido, senão
você se dá mal. Descola Ouvido aqui da 3FM 91,3, a rádio oficial do Forró, um show de muita música pra você nessa noite de domingo. Fui! Eu não descolo meu ouvido da 3FM, não paro de escutar, eu confesso. Eu não descolo meu ouvido da 3FM, a rádio que só toca sucesso. Ai, essa 3 é tudo de bom. Se tá ligado, não aumenta o som. E vem curtir o melhor